Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula aqui, nós vamos falar novamente sobre verbos. Nós estamos falando bastante sobre os grupos dos verbos e também como é que a gente transforma dependendo do grupo do verbo e qual é o tipo de verbo que se encaixa em cada grupo. Eu acho que nesse momento você já deve estar com bastante presença para a importância dos grupos dos verbos, e você já deve estar entendendo como você pode fazer essa transformação de um jeito muito fácil, contanto que você saiba qual é o grupo do verbo que nós estamos falando em questão, né? Se você não souber o grupo do verbo, você vai ficar tentando adivinhar a forma e talvez você erre, principalmente se for um verbo que termina em iru, né? Como a gente viu. Eu espero que você, até aqui, você tenha realmente seguido os meus conselhos de pegar o seu caderno, escrever os verbos, ou ainda pegar os verbos que você já conhece, que você já viu em outros materiais de língua japonesa que você usou até agora, para você conseguir usar o conhecimento que você aprendeu nas últimas aulas a respeito de verbo e conseguir colocar ele em prática, pegar esse conhecimento, colocar em prática, tentar identificar esses verbos. Se você fizer esse tipo de estudo, um estudo ativo, não um estudo passivo, não só assistir aqui as aulas, pensar: "Ah, entendi". Só isso não é o suficiente, tá? Você precisa fazer um estudo ativo. Se você fizer esse estudo ativo, de você pegar, fazer exercícios, buscar os verbos que você conhece, colocar em prática o que eu estou falando aqui, vai ser muito mais fácil para você conseguir usar o seu conhecimento de língua japonesa e expandir, ok? Eu não estou falando isso à toa, tá? Não é só porque eu gosto de passar dever de casa, é porque é necessário para você aprender japonês mesmo, tá? Então, vamos continuar. Nessa aula, eu vou falar com vocês da negativa passado formal dos verbos nós vamos falar da negativa, tá? Negativa passado formal, tá? Nós vimos nós falamos anteriormente sobre, a parte afirmativa, normal, assim, que seria o maço. Nós falamos da parte negativa, que seria o masen. Nós falamos do passado, que seria o masta. Agora a gente vai falar no passado, na negativa, tá? Então, quando a gente tem a negativa mais passado, ou seja, a gente está falando o verbo no passado, mas está negando, né? Está falando na negativa. A gente vai usar masen desta. Masen desta. A gente tinha a negativa masta e a gente tinha o passado, perdão, eu vou voltar aqui. A gente tinha a negativa masen e o passado masta. O passado masta. E agora, quando a gente junta os dois, a gente não tem masen masta. Cuidado, tá? Não é masen masta, mas é masen desta, ok? Masen desta. Então, nós temos aqui, por exemplo, grupo um. Como é muito comprido, eu só coloquei a forma negativa passado aqui, eu não coloquei a forma maço, como eu coloquei nas outras aulas, mas também porque eu imagino que agora, nesse momento, vocês já estão, assim, muito safos com a forma maço, vocês já sabem muito bem a forma maço. Então, nós temos aqui o grupo um, os nossos verbos conhecidos que a gente está usando, né? Nós temos beber, nomimasen desta, falar, hanashimasen desta, ouvir, kikimasen desta, voltar, kaerimasen desta, cortar, kirimasen desta. Então, quando eu estou falando isso aqui, ó, eu tô de onde está saindo essa forma de verbo? Eu estou pegando masen desta, nós tiramos o maço a partir da forma maço e colocamos masen desta, né? Eu descrevi aqui. Para usarmos os verbos na negativa e no passado, basta usarmos o masen desta, mas isso é no lugar do maço, tá? Então, nós temos beber, que originalmente é nomu, e aí passa para nomimasu, nomimasen desta. Falar, que é hanasu, hanashimasu, hanashimasen desta. Ouvir, que é kiku, kikimasu,
kikimasen deshita. Voltar, que é kaeru, kaerimasu, kaerimasen deshita. Nós temos cortar, que é kiru, kirimasu, kirimasen deshita, né? Esse é o grupo 1, ok? Esse é o grupo 1. E vamos falar da forma que a gente usaria, né? Quando a gente fala nomimasen deshita, a gente está dizendo não bebi ou não tomei, né? Esse verbo nomu a gente usa também, por exemplo, para tomar remédio, né? Por exemplo, a gente falaria assim: você tomou remédio? Nomimasen deshita. Não tomei o remédio. Nós temos o falar, hanashimasen deshita. Não falei. Você falou com o Yamada-san? Hanashimasen deshita. Não falei, né? Kikimasen deshita, o ouvir, né? Não ouvir, no caso, na negativa passado, né? Kikimasen deshita. Você ouviu o que eu falei? Kikimasen deshita. Não ouvi. Voltar, kaerimasen deshita. Você voltou antes das 10 horas? Voltou antes das 10 horas? Kaerimasen deshita. Não voltei. Você cortou a cenoura? Kirimasen deshita. Não cortei, tá? Funciona desse jeito. É muito simples, na verdade, mas o que vocês têm que realmente captar, eu acho que o grande desafio aqui é descolar o português do japonês. Talvez alguns de vocês estejam com dificuldade porque a forma de falar é diferente. O uso é muito fácil, né? É só trocar um, colocar o outro, é muito simples, mas talvez alguns de vocês estejam um pouco atrapalhados por ser diferente do português. Então, tente acostumar a deixar de lado um pouco como funciona no português e começar a visualizar outra forma de falar, né? Esse é o grupo 1. Agora vamos passar para o grupo 2. No grupo 2, novamente, para usar os verbos no negativo e no passado, basta usarmos mas ainda está no lugar do mas, né? Então, nós temos comer, tabemasen deshita. Nós temos dormir, nemasen deshita. Acordar, okimasen deshita. Vestir, kimasen deshita. Ensinar, oshiemasen deshita. Então, nós temos aqui inicialmente o verbo taberu, que passa a ser tabemas, e depois vira tabemasen deshita. Nós temos dormir, que é neru, e é nemasu, passa a ser nemasen deshita. Nós temos acordar, que é okiru, e okimasu, passa a ser okimasen deshita. Vestir, que é kiru, kimasu, passa a ser kimasen deshita. Nós temos o oshieru, que é oshiemasu, oshiemasen deshita. Aí o que acontece, gente? Como é que a gente usa isso na prática? Nós temos, né, o comer. O comer posso perguntar para você, você comeu? Não comi. Tabemasen deshita. Não comi. Há uma coisa que eu queria falar para vocês e essa é uma oportunidade boa. Nós vimos antes o verbo beber, né? E esse é o verbo comer. Quando a gente fala, às vezes, a gente usa certos verbos para algumas coisas no português, em japonês não é a mesma coisa. E esse é um bom exemplo disso. Quando a gente fala de sorvete, em português, a gente não fala comer sorvete. A gente não fala comer sorvete, a gente fala o quê? Tomar sorvete, né? Isso é engraçado. A gente não fala comer sorvete, também não fala beber sorvete, porque sorvete não se bebe, aí é milkshake, né? Mas a gente usa o verbo tomar, a gente fala tomar sorvete, né? Vamos tomar sorvete? Ah, eu quero tomar sorvete, né? Comer sorvete, eu acho que a gente não fala. Será que em algum lugar do Brasil se fala comer sorvete? Mas o fato é que em japonês você não fala nomimasu para sorvete, né? Você fala tabemasu. Então, ice cream, né, que é o sorvete, você tabemasu. Então, eu posso perguntar: você comeu sorvete? Tabemasen deshita. Nós temos aqui no dormir. Você dormiu cedo? Essa vai para mim mesma. Nemasen deshita, não dormi. Você acordou cedo? Essa acho que não vai para mim, pelo menos hoje. Okimasen deshita, não acordei. Vestir. Você vestiu a roupa que eu te dei?
Kimasen deshita, não vesti. Você ensinou direitinho para o seu irmão, o que era para fazer? Oshiemasen deshita, não ensinei, né? Então aí vai ser a negativa passado. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar nesse momento. Se vocês tiverem dificuldades, lembrando, é importante que vocês voltem, revejam as aulas, anotem, tentem se desafiar para entender essa separação de grupos e tudo mais, porque a partir do momento que vocês se esforçarem para entender essa divisão e essa transformação, vocês vão ter muito mais facilidade para entender o que vem por aí nas aulas, ok? Terminamos o grupo 2, agora a gente vai para o grupo 3. Novamente, nós temos que usar uma sem destar. Para usarmos os verbos na negativa e no passado, basta usarmos uma sem destar, tá? Então, no grupo 3, nós temos aqueles dois verbos e muitos outros verbos, secretamente, porque nós temos o verbo kuru e o suru vira vários, né? Então, nós temos kimasen deshita, shimasen deshita, 勉強しませんでした。旅行しませんでした。料理しませんでした。E aí, o que que isso é, né? É basicamente, novamente, a transformação do maço para uma sem de estar, né? Então, nós temos o verbo vir, vir vai ficar, o verbo vir vai ficar kuru, kimasu, kimasen deshita. O verbo fazer vai ficar, eu coloquei aqui porque ele está junto com esses aqui, né? O verbo fazer, ele vai ficar suru, shimasu, shimasen deshita. E nós temos os verbos que a gente pode usar junto com suru, né? Estudar, benkyou suru, benkyou shimasu, benkyou shimasen deshita. Viajar, ryoukou suru, ryoukou shimasu, ryoukou shimasen deshita. Cozinhar, ryori suru, ryori shimasu, ryori shimasen deshita, ok? Então, por exemplo, se meu amigo me pergunta, você vai vir aqui, você vai vir? Não, você veio aqui em casa tal hora? Sei lá, o meu amigo não estava em casa, e aí alguém chegou lá e ele quer saber quem é que estava lá, né? Quem é que chegou na casa dele quando ele não estava. E aí ele pergunta, você veio aqui em casa? Kimasen deshita? Não, eu não fui. E aí podem perguntar: foi você que fez isso aqui? Foi você que fez isso? Shimasen deshita. Não fiz, né? Não fui eu. Shimasen deshita. E aí a professora pode perguntar: você estudou? Benkyou shimasen deshita. Não estudei. E aí o seu amigo pode te perguntar: e aí, você viajou nessas férias? Ryoukou shimasen deshita. Não viajei. Eu acho que a maioria das pessoas assim tá com essa questão, né? Depois de todas as coisas da pandemia e tudo mais, né? Difícil de viajar. Bem quando eu queria viajar, bateu a pandemia. Não era o meu destino, não era o destino que eu fosse viajar naquele ano. Ryoukou shimasen deshita. E aí nós temos, por último, fechando aqui, Ryori shimasen deshita. Você cozinhou? Você já fez a comida? Você cozinhou? Ryori shimasen deshita. Não, não fiz, eu não cozinhei. Vai ser de iFood hoje, por exemplo, né? Essa forma dos verbos nós fechamos aqui. Essa forma você pode pensar que ou você troca o maço por masen deshita, ou ainda você pode pegar o Masen pronto, né? A forma Masen e acrescentar desta, né? Que vai indicar o passado. Então, nós já temos um verbo na negativa e aí a gente só joga um passado com desta. Se vocês lembram bem, desta, na verdade, era o passado dos substantivos e dos adjetivos na. Se vocês lembram bem, né? Lembra que, por exemplo, eu falo que era famoso, não era famoso. Yume desta, era famoso, né? Desta. Mas cuidado que nós estamos tratando de verbos aqui, tá? Justamente para não haver essa confusão, eu prefiro, em vez de pensar, você usa o masen e aí depois você coloca desta, eu prefiro pensar, masen desta, é o pedaço inteiro, né? Masen desta. Eu acho que pensar dessa forma ajuda a evitar algumas confusões. Eu acho que ajuda
a gente saber muito bem do que a gente está tratando. Nós estamos tratando aqui de verbos, tá? E tratando de verbos assim, a gente tem a consciência de que eles vão funcionar de uma forma diferente dos substantivos e adjetivos que a gente viu antes, ok? Bom, gente, com isso nós fechamos a parte prática de a gente ver por dentro, esmiuçar como é que se mexe os verbos para falar de presente, futuro e passado na afirmativa e na negativa. Parabéns por você ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, você já estudou bastante, palmas, assim, tem muita gente que começa a estudar japonês e para no meio, simplesmente porque não tem disciplina ou porque não tem, assim, realmente garra para poder tentar entender, tentar desvendar. Então, se você chegou até aqui, palmas pelo seu empenho. Você realmente é uma pessoa muito interessada em língua japonesa. Eu tenho certeza que você vai chegar longe. Agora que nós terminamos essa parte dos verbos, vocês já vão poder montar muitas frases legais e nós vamos, na próxima aula, voltar a falar de uso prático dos verbos em estruturas. Nós vamos voltar a falar de estruturas para vocês aprenderem a falar coisas específicas. Porque uma coisa que eu sempre falo é que para todo estudante de língua japonesa, se você não souber estruturas gramaticais e vocabulário e kanji, você não consegue criar coisas e não consegue interpretar coisas. Então, nós vamos voltar a ver as estruturas gramaticais aqui, que vão ajudar vocês a conseguir montar diversas frases a partir da próxima aula. Então, o que você tem que fazer agora? Você já sabe que eu vou falar, né? Você tem que pegar o seu caderno, anota todas as formas de verbos que nós falamos aqui. Aproveita, pega os verbos que não estão nessa lista, mas que por acaso você conhece. Aproveita, pega esses verbos e tenta identificar qual é o grupo deles, como esses verbos se comportam, qual é a forma desses verbos. E aí eu vou dar uma dica extra para vocês. Caso vocês tenham condições, tenham tempo, não para só para escrever, não para só aí, mas pega o que vocês escreveram e leia em voz alta. Leia em voz alta, repetindo. Não precisa ser na frente do espelho, tá? Não precisa ser na frente do espelho, mas leia em voz alta e se você tiver como, usa o seu celular e grava. Se grava lendo para você escutar e com isso fazer todo um trabalho de fala e audição. Eu acho que se você conseguir fazer isso, se você conseguir um tempinho na sua agenda para fazer isso, vai ajudar muito a você conseguir responder na hora quando alguém falar com você. Porque assim, você estudar e escrever é uma coisa, falar é uma coisa completamente diferente. Para conseguir falar, você tem que praticar falando, tá? Então, quando alguém falar com você em japonês, algum japonês falar com vocês, vocês vão ficar assim, se vocês não praticarem falando, vocês vão ficar assim, ai meu Deus, eu sei, eu conheço isso, como é que era mesmo? Por quê? Porque não vai estar na ponta da língua. Só vai dar para ficar na ponta da língua a partir do momento que vocês colocarem na língua de vez em quando a palavra, tá? Então, tentem criar esse hábito de escrever e ler em voz alta. Isso vai ajudar muito na hora que vocês precisarem usar essa palavra, ou esse verbo, ou essa estrutura gramatical, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!